Bom dia. Vamos falar um pouquinho hoje de situações que acontecem na nossa vida, né? Situações assim verossímeis, né? Aqui no nosso Matemática de Outro Jeito, nós vamos pensar um pouquinho diferente na palavra razão, né? Imagine vocês uma situação da seguinte forma, né? Um fazendeiro que tem 6.000 cabeças de gado, dos quais 2.000 estão doentes. Outro fazendeiro que tem 5.000 cabeças de gado com 1.500 doentes e com a mesma doença. E, por fim, um terceiro fazendeiro com 4.000 cabeças de gado, das quais 1.200 estão doentes, com a mesma doença também. Nessa situação, analise qual fazendeiro está em melhor situação. Imagina esses fazendeiros discutindo numa loja que vende produtos, né, agrícolas, né? Eles comprando remédio, discutindo e a situação pode ser a seguinte: um grita assim, não, eu tenho mais problemas porque eu tenho 2.000 cabeças de gado doente. Aí o outro lá de baixo pode virar e dizer assim, não, mas o problema é meu, que se você tem 2.000 doentes, você tem 4.000 sãs. Pior que eu que tenho 1.200 doentes, só me sobram 2.800 sãs. Essa coisa aí é uma situação que vai muito para o lado da emoção, né? Cada um puxando a sardinha para sua brasa, querendo dizer que está pior, provavelmente para esconder o dinheiro que ambos têm. Outra situação interessante também que acontece muito, e isso acontece aqui, ó, né? Um chavão no trem da Supervia do Rio de Janeiro, é comum a gente ouvir 1 é 2, 3 é 5. Isso também é uma situação bem interessante. Mas observe que tem uma coisa assim, olha, eu estou querendo te vender 1 por 2, mas eu te vendo 3 por 5. Enquanto, na verdade, né, a gente esperava, ou se espera, que ele falasse 3 vão custar 6. No entanto, ele diz que 1 é 2, 3 é 5. E aqui tem uma outra situação, isso é uma tabela de uma loja, onde tem anunciado porções de pão de queijo. Claro que eu não fotografei, porque eu estaria fazendo propaganda da loja e não é esse o nosso objetivo, que vende 6 pães por R$6, 10 pães por R$8,50, né? Então a gente já esperava uma coisa diferente aí também, e 12 pães por R$8,90. Então a gente vê que tem várias situações, tanto nessa, como nessa aqui do trem, como nessa aqui, que alguma coisa não está batendo certo, né? E aí, então, a gente busca a matemática para poder explicar isso para a gente. É claro que, nesse caso aqui, nós vamos ter que fazer uma comparação com valores iguais. Não dá para a gente ficar pensando com 6.000, 5.000 e 4.000 e analisar o problema. Vamos ter que pensar numa situação em que todos têm o mesmo valor. Já aqui embaixo, nós podemos explicar de outro jeito. O cara está querendo fazer uma promoção para poder vender um pouco mais barato. Só que essa promoção, ela acaba divulgando uma matemática diferente da matemática que está na sala de aula. Para resolver aquele problema lá de cima, do primeiro, a melhor maneira que nós temos que fazer é pensar numa razão, numa coisa racional, alguma coisa. Mas, gente, o que eu tenho de racional nisso aqui? Se eu tenho 2.000 bois doentes de 6.000, quanto bois eu tenho doente para um boi são, né? É um negócio assim que a gente tem que começar a pensar. E pensar nos outros também desse jeito. Então, voltando aqui ao nosso assunto, nós vemos que tem razões que a gente vai usar no dia a dia. Aquela situação do boi, nós também vamos usar uma razão para isso, né? Mas no momento, vamos pensar aqui. Razão a gente usa no dia a dia. Normalmente, é a comparação entre duas grandezas. Por exemplo, velocidade é distância dividido pelo tempo. Densidade é massa dividido por volume. Preço unitário é o preço total dividido pela quantidade. Escala, por exemplo, de mapa, é a distância que você tem no mapa dividido pela distância real. Isso é a escala que você tem no mapa, né? Então tem uma situação diferente. A gente precisa estudar um pouquinho. Tem outras razões também. Por exemplo, você trabalha vários dias na semana.
em várias horas. Quantas horas você trabalhou por dia? Também não deixa de ser uma razão. Quanto você ganha por hora? Tudo isso são razões. Não adianta dizer que o salário do fulano é R$1.000 e que do outro é 2.000, se o fulano que ganha R$1.000 trabalha um dia na semana e o que ganha 2.000 trabalha 5. Não é razoável pensar assim. Então a gente tem que pensar com uma certa razão. Observe que aqui na história do fazendeiro, eu posso pegar e transformar tudo em 60 mil. Vamos voltar ali? Olha lá, 6.000, 5.000 e 4.000. Tem um múltiplo comum. Vamos imaginar que todos eles, em vez de ter esses números, tivessem 60 mil. O fazendeiro A, de 60 mil bois, teria 20 mil doentes. Isso dá 1/3 ou 3/9. A situação do fazendeiro B é 18 mil bois, fazendeiro B, 18 mil bois doentes para 60 mil bois no total. Isso dá 3/10. E a situação do fazendeiro C é 18 mil bois doentes para 60 mil no total. Também dá 3/10. Observe vocês que esses dois números aí deu o mesmo valor. Mas lá em cima você observe que a situação é pior. Porque enquanto os de baixo tem 3 bois doentes para cada 10 bois sãos, o de cima tem 3 bois doentes para cada 9 bois sãos. Então a situação deles é pior. O de baixo, enquanto para cada 3 bois doentes ele tem 10 bois no total, o de cima, para cada 3 bois doentes, ele tem 9 bois no total. A situação é um pouco pior, né? Assim acontece em outras muitas coisas. Imagine você uma situação que você está tentando vender balas. Você sabe que 12 balas, uma dúzia, que às vezes é comum as pessoas colocam, custam R$1,80. 24 balas vão custar R$3,60. 36 balas vão custar R$5,40. E assim sucessivamente. Observe um detalhe nessa história. Quando eu saio de 12 para 48, eu multipliquei 12 para chegar a 48, eu multipliquei por 4. O mesmo acontece na mesma linha aqui, ó. Quando eu saio de 1,80 para 7,20, também multiplico por 4. Observe aqui que quando eu dobro, né, aqui também dobra. Aqui, quando eu triplico, aqui também triplica. Quando nós temos duas sequências numéricas que satisfazem essas condições, nós dizemos que elas são proporcionais. Então, proporção é uma proporção direta. Observe que as coisas vão acontecer assim, ó. Se dividirmos o valor total pela quantidade de balas, obtemos o valor unitário de cada bala. Isso em qualquer linha, observe, né? Nós temos aqui, ó, 1,80 dividido por 12 é igual a 3,60 dividido por 24, é igual a 5,40 dividido por 36, é igual a 12,60 lá no final dividido por 80, que é igual a 3 dividido por 20, que é 0,15. Essa razão aqui, 0,15 ou 3/20, é conhecido como cota. Olha, o detalhe pode ser escrito com QO e pode ser escrito como C, ou constante de proporcionalidade. Mas tem outras situações diferentes. Observe aqui que eu tenho uma situação um pouquinho diferente. Eu quero dividir 240 balas entre um grupo de crianças. Então, se o número de criança for 1, cada criança vai ganhar 240 balas. Observe aqui. Se o número de criança for 2, cada criança vai ganhar 120 balas. Se o número for 3, cada criança ganha 80. Observe você também um outro detalhe interessante. Quando eu passo de 1 para 4 aqui, eu multipliquei por 4. Do lado de cá, passou de 240 para 60. E eu não multipliquei por 4. Muito ao contrário, eu dividi por 4. Né? Então, quando essa coisa acontece, olha, dobrei aqui, achei metade aqui. Tripliquei aqui, dividi por 3 do lado de cá. Quadrupliquei aqui, ó, do 2 para o 8,
dividi 120 por 4 e deu 30. Então, essas situações aqui, nós chamamos de uma proporção indireta. E observe o detalhe aqui, ó. Neste caso, aquela normalidade de quando multiplicamos um elemento de uma coluna por um número, o mesmo acontece na outra. Aqui não acontece, né? Neste caso, quando multiplicamos o elemento da primeira coluna por um número, o correspondente da segunda coluna fica dividido pelo mesmo número, né? A gente viu hoje o que é uma proporção direta, uma proporção indireta. E antes de terminar, só para lembrar um detalhe, aqui observe, se eu multiplico 1 por 240, dá 240. Se eu multiplico 2 por 120, dá 240. Se eu multiplico 3 por 80, dá 240. Se eu multiplico 4 por 60, dá 240. Enquanto aqui, ó, na proporção inversa, a divisão é que dá o mesmo valor, enquanto aqui na proporção direta a divisão é que dá o mesmo valor, na proporção inversa é o produto que dá o mesmo valor. Mas não existe só esse tipo de sequência. Em breve nós vamos falar de outros tipos de sequência que também não são nem proporção direta, nem proporção indireta. Por hoje eu fico por aqui e desejo que vocês tenham entendido direitinho o que é uma proporção direta, o que é uma proporção indireta e principalmente que razão é a divisão entre dois números para te dar uma comparação entre situações que duas grandezas estão sendo trabalhadas. Eu desejo que vocês tenham gostado, né? Peço a todos que verem esse vídeo pela primeira vez, que entrarem no meu canal pela primeira vez, que se inscreva no canal, e os que já são, eu desejo que continue divulgando o canal, porque nós vamos falar de muitas outras coisas aqui, e sempre que possível, matemática de um jeito diferente, né? Uma forma diferente de fazer matemática. Vamos conversar muito sobre isso. Muito obrigado, tenha um bom dia.